Gente, aqui tem tanta coisa aberta. Bom, gente, então vamos começar. Depois eu postarei esse material nas salas. Eu estou dependendo de Lívia aprovar, porque a gente mandou, ela pediu para fazer umas alterações. Então, a quinzena, nessa quinzena, é para trabalharmos o racismo e outros preconceitos. Mas antes de falar disso, eu vou dizer o objetivo, né, do nosso conteúdo. Além de racismo e preconceitos, eu resolvi, a partir dessa semana, trabalhar assuntos, conteúdos de matemática. Então, a gente vai trabalhar funções periódicas. O que seriam essas funções periódicas? É continuação do que a gente estudou de trigonometria, seno, cosseno e tangente. Então, a gente vai falar do tema racismo e outros preconceitos e depois vamos prosseguir com o nosso conteúdo em matemática. Então, objetivo do nosso estudo aqui: utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das ciências da natureza e humanas, ou ainda econômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a consolidar uma formação científica geral. Esse é um dos grandes objetivos nossos aqui. Vocês podem observar que nessas aulas remotas, tanto estudantes quanto professores têm que se virar nos 30, estudar ferramentas tecnológicas, estudar uma série de coisas para poder a gente ter esse contato, ainda que distante, mas junto, não é isso? Afinal de contas, nós estamos conectados aqui pela internet, alguns utilizando celular, outros computador, e, ou seja, uma série de ferramentas tecnológicas para podermos estarmos aqui um frente ao outro. E quando a gente vai trabalhar esse tema racismo e outros procedimentos, o objetivo de traçar estratégias, uma delas é a gente conhecer gráficos de função para a gente saber avaliar a quantidade de pessoas que sofrem determinados tipos de preconceito, seja racial, seja religioso, seja de lugar, seja de gênero. É bem comum. Eu já estive em São Paulo e lá eu percebi o quanto o nordestino é discriminado. Lá eles acham que a gente fala errado. Lá eles acham que o Nordeste é só pobreza, fome e miséria, quando na verdade não é isso. O Nordeste é como se fosse um país à parte, que é independente, que produz uma série de coisas e que nós não falamos errado. Nós temos uma tonalidade de fala diferente deles, mas isso é uma questão de regionalismo. Mas lá eles acham que nós é que falamos errado. Entendeu? Então, eu estou colocando aqui um exemplo prático de preconceito, certo? Como também existe muito preconceito pela cor negra, existe preconceito com as classes sociais menos favorecidas, e uma série de preconceitos. Então, um outro objetivo de estudarmos aqui é a gente ter subsídio para interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, como o índice de desenvolvimento humano, taxa de inflação, entre outros, investigando os processos de cálculos desses números. Então, a matemática é quem dá esse suporte de investigar como é que esses números acontecem. Nós estamos em isolamento social, estamos distantes por conta de uma doença que cresceu de uma forma exponencial, que leva o nome de pandemia. Pandemia pela quantidade de pessoas que essa doença afeta.
Por essa razão, estamos nesse isolamento. Então, eu vou descer aqui um pouquinho para eu ler o primeiro texto. São 2 pequenos textos, eu vou ler só o primeiro. O segundo vai ficar para a semana que vem, que são textos pequenos. Eu quero fomentar a parte de matemática. Então, vamos aqui ao texto. Temos aqui anexo. Texto 1. Racismo é extremamente violento e está no nosso dia a dia, diz doutor em educação. Esse é o título do texto. É um texto pequeno. Prossegue. Após a morte de menino de 5 anos ao cair de prédio no Recife e de outros casos nacionais, procuradora federal e doutor em educação debatem formas de combater o preconceito racial. Diante da repercussão sobre a morte de Miguel Santana da Silva, após cair do 9º andar de um prédio de luxo no Recife, e o debate em torno do racismo no Brasil e no mundo, professores e militantes negros afirmam que o problema é estrutural. Entretanto, dizem que pode ser combatido através de diálogos, questionamentos e fortalecimento da autoestima de pessoas negras em relação à cor da pele. Aí abre aspas. A gente tem que entender que o racismo é um sistema de opressão. Isso significa que eu tenho uma estrutura criada para que haja privilégios para um grupo e para que haja subalternização e desvantagens para outro grupo. Não é algo individual, moral. Não tenho medo nenhum de dizer que, no Brasil, somos racistas em maior ou menor grau, fecha aspas, declarou a procuradora federal Kiara Ramos, militante contra o racismo. Logo aqui em negrito, está aqui o endereço do vídeo no Globoplay. Esse vídeo é uma pequena entrevista onde, nessa entrevista, há esse debate entre essa procuradora e esse doutor em educação. Eu não tenho assinatura Globoplay, não tive como baixar ou como enviar, certo? Mas se algum de vocês tiverem e que tiverem interesse de assistir o vídeo, fique à vontade. Não é obrigatório, certo? E voltando aqui para o caso do menino Miguel, eu quero fazer um pequeno comentário. Passou muito nos jornais, acho que até no Fantástico e tal, o caso desse menino de 5 anos. A mãe é empregada doméstica de uma família onde a dona da casa é a primeira-dama de uma cidade do interior do estado de Pernambuco. Por conta da pandemia, eles resolveram passar a quarentena em Recife. E aí a família levou junto a empregada doméstica e a empregada levou seu filho, o menino Miguel. E a empregada desceu do prédio para ir passear com o mascote da família, um cachorrinho, não sei qual era a raça do cachorro. Enquanto isso, a mãe no passeio com o cachorro, acho que demorou, o menino pediu para descer e estar com a mãe. A dona da casa, a primeira-dama, colocou o menino no elevador e deixou o menino descer, uma criança de 5 anos, descer sozinha. Não tinha o propósito de matar o menino, mas, de certa forma, por negligência, assumiu o risco, né? E aí está a polêmica toda. Então, e esse aqui é um exemplo clássico de que o racismo realmente é violento. Então, acredito que a própria mãe do menino já sofre essa violência de racismo por ser negra e ter que trabalhar e ter que viajar com a família em plena quarentena e uma série de outras coisitas mais. A minha pergunta é: alguns de vocês já sofreram algum tipo de preconceito racial, de religião, de gênero ou de localidade, como eu citei a questão dos nordestinos? Se sim, fique à vontade para falar, certo?
Então, ninguém sofreu preconceito. Que bom. Isso é bom, eu fico feliz. Prosseguindo aqui, tem uma foto e tem aqui um percentual de 35%. O que é que diz isso? 35% dos negros têm medo da polícia. Essa é a informação Datafolha, né? É a fonte. Quem afirma isso? A luta contra o racismo é uma luta contra a polícia corrupta e violenta. Quem disse isso foi Luiz Eduardo Soares, consultor da Prefeitura de Porto Alegre para assuntos de segurança. Essa é uma reportagem do extremo sul do país. Nessa foto aqui de baixo, onde tem 48% dos negros já foram revistados pela polícia. Também informação do jornal Datafolha. Quem afirmou isso foi Hélio Luiz, deputado estadual do PT pelo Rio de Janeiro, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro e também delegado aposentado. Olha o que é que Hélio Luiz afirma. A palavra de um negro quase sempre é desvalorizada perante a de um branco com posses. Reverter esse quadro é a melhor forma de apurar o crime de racismo. Hélio Luiz está dizendo que entre a palavra de um negro e de um branco rico, o que prevalece é a palavra do branco rico, ainda que esse branco rico esteja mentindo, certo? O texto 2 fala do tamanho da desigualdade racial no Brasil em gráfico, mas esse texto vai ficar para de hoje a hoje. Vou interromper aqui a tela e quero ouvir vocês. E aí, o que me dizem sobre o que eu apresentei, pode escrever aqui no chat. Ou habilitar o microfone e falar e comentar sobre o pequeno texto. Quem quer falar? Olha, já está cheio de gente aqui. Uau! 12 estudantes. Que bom, que maravilha. Quem quer comentar? Ninguém quer? Eu posso passar já para o próximo. Sobre a questão que o negro, a maioria dos negros são revistados por polícia, eu acho que é pura preconceito, por causa que às vezes muitos acham só por causa que é negro, ele seja pobre e vai roubar. Como muito acontece, às vezes assisto em alguns vídeos, que muitos segurança, um que eu assisti entre um era branco e outro era moreno. O segurança ficou prestando atenção no negro, enquanto isso o branco roubava. E o negro chegou no caixa, pagou, enquanto isso o branco roubou e saiu de boa. Acontece muito. Eu gostaria também de chamar a atenção para quem gosta muito de novela, independente que seja a rede na qual você está assistindo a novela. Você pode ver que os personagens, ou os papéis de protagonista, os papéis principais, um pouquíssimo, raramente é atribuído a uma pessoa negra. Sempre são os brancos, é quem sai nos papéis principais. Os negros geralmente são nos papéis de empregada doméstica, de motorista, de mordomo. Sempre, inclusive até na arte, na representação, o negro é discriminado. Observaram isso? Sim. Pois é. E então a procuradora diz que há todo um sistema, uma estrutura de opressão. O racismo ou o preconceito não é uma atitude isolada de uma pessoa, é uma questão cultural. E deve demorar muito tempo para reverter esse quadro. Então, compete à escola, como aparelho do Estado de socialização, de ressocialização, debater, discutir e clarear as mentes dos nossos estudantes. Por isso, mais uma razão para a temática, racismo e outros preconceitos. Então, eu vou partir agora para a parte matemática e quero apresentar uma outra tela aqui para vocês, certo? Quando eu estou apresentando, se alguém pedir para entrar, eu não consigo ver, gente. Por isso que é importante que todo mundo entre na mesma hora.
E aí, quando Por isso que demoraram para mim entrar. demoraram, não. Foi aqui, quando eu estou apresentando, eu não vejo quem está pedindo, porque aqui o sistema ele é sabido, mas não é tão inteligente. Quando eu estou aqui conversando com vocês, eu vejo quando alguém pede permissão para entrar. E quando eu estou apresentando algum material na tela, explicando o conteúdo para vocês, eu não vejo se alguém está pedindo para entrar. Não é maldade, não, viu? Por essa razão que eu sempre espero 10, 15 minutos até todo mundo entrar para poder começar a aula. Até porque você entrar no meio da apresentação, você fica todo perdido. E eu não vou ter como voltar. A boa notícia é que eu estou gravando. Depois, quando eu tiver tempo, eu posso postar essa aula no YouTube. E aí, quem tiver interesse de rever e tirar as dúvidas, vai assistir, certo? Agora, eu vou buscar aqui um material para eu apresentar aqui para vocês, certo? Peraí, aqui. Vamos minimizar isso aqui. Estou aqui na busca do material, gente. Eu apresento já para vocês, certo? Aqui está frio. Aí, onde vocês estão também está frio, gente? Sim. Tá frio, né? Tá. E muito. Mas é normal, é do tempo mesmo. Então, vamos lá. Eu vou falar de funções periódicas, mas aí vamos rever aqui o ciclo. Eu cheguei agora, porque eu estava descarregada, antes agora. Vamos falar aqui do ciclo trigonométrico. Eu tenho aqui o ciclo, que a gente já viu tanto, a gente estudou nas aulas presenciais. O eixo horizontal, que é o eixo de φ. Aí, essa distância aqui se refere ao cosseno desse ângulo, onde formou aqui, ó, do centro da circunferência a um ponto P na borda. Então, aqui, existe essa distância aqui, que é chamada de 1, ou o raio da circunferência. E esse ponto P, que está aqui na borda da circunferência, ele projeta aqui uma distância do centro até o eixo X. Essa projeção desse ponto P chama-se cosseno. Do mesmo modo, esse ponto P projeta uma altura no eixo Y. Então, a altura desse ponto P a gente chama de seno. Aqui é o ângulo θ. Por isso que a altura desse ponto P, formando esse ângulo aqui, a gente chama de seno de θ, essa altura, e essa distância aqui do centro a gente chama de cosseno de θ. Então, o seno se refere à altura e o cosseno se refere à distância do centro em relação ao eixo X. E o que seria a tangente? Que a gente vai falar desses três conceitos: seno, cosseno e tangente. Vou passar para o próximo frame aqui. Só para a gente relembrar. Então, o nosso ciclo aqui, quando a gente coloca aqui o eixo de X e o de Y, a gente dividiu ele em 4 partes iguais. A gente já sabe que o nome de cada uma dessas partes é quadrante. Nós temos aqui o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto. Tudo isso aqui vocês já sabem. Eu estou só revisando porque tem um pouquinho de tempo que a gente não fala de conceitos matemáticos especificamente. Eita, tem alguém pedindo para entrar? Peraí, gente. Então, aqui na figura, na sequência do que eu mostrei na figura anterior, eu tenho aqui o ângulo θ, cosseno de θ, que é essa distância aqui onde esse ponto P projeta, que é essa distância, e aqui no vertical, a altura desse ponto P. Então, aqui eu tenho o conceito de seno e cosseno. Seno e cosseno são distâncias que estão dentro da circunferência. E o que seria a tangente?
A tangente é uma reta fora da circunferência e que toca nessa circunferência no único ponto, no ponto aqui 0 grau. Então, o que seria a tangente? A tangente é a altura da projeção desse ponto P fora do círculo. Enquanto que a altura desse ponto P projetada dentro da circunferência eu chamo de seno, a altura desse ponto P aqui da circunferência projetada aqui fora eu chamo de tangente. Então, eu tenho aqui seno, altura, distância horizontal, cosseno, e distância vertical fora do círculo eu chamo de tangente. Por isso que o nome do nosso conteúdo desde o início do ano é trigonometria. De três, seno, cosseno e tangente. Vou passar para o próximo frame. Aqui, eu estou só relembrando porque a gente já fez, inclusive, atividades. Eu tenho uma circunferência, onde aqui o ponto 0 grau coincide com 360 graus. Eu tenho 30 graus, 45 e 60 no primeiro quadrante. A extremidade do primeiro quadrante aqui é 90 graus. No segundo, observe que eu tenho o ângulo aqui de 120 graus, ou seja, o seno de 60, a altura, é igual ao seno de 120. O cosseno de 40, o seno de 45 é igual ao seno de 135. A altura aqui, o seno de 30 é igual ao de 150. E a gente já viu que esses ângulos aí a gente chama de côngruos, de congruência, de igualdade. Os ângulos de 30, 45 e 60 estão no primeiro quadrante. Os ângulos de 120, 135 e 150 estão no segundo quadrante, mas os valores do seno, altura, é igual aos mesmos valores do primeiro quadrante. O mesmo acontece para o cosseno, que essa distância horizontal do ângulo de 30 é igual ao cosseno de 150. O cosseno de 45 é igual ao cosseno de 135. O cosseno de 60 é igual ao cosseno de 120. Eu estou só revisando, porque já viram. Aqui nós temos também a reta T, fora da circunferência, e o TG aqui de tangente. Então, nós temos o valor dos ângulos aqui em graus e em radiano. Fizemos muitos exercícios com isso. 30 graus corresponde a π sobre 6 radiano. 45 graus corresponde a π sobre 4 radianos. 60 graus corresponde a π sobre 3 radianos. E assim por diante. Vou passar para o próximo, porque isso aqui vocês já viram, é só mais revisão. Então, agora nós temos aqui ciclo trigonométrico. Nós estamos vendo em destaque nos 4 quadrantes, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Os valores dos ângulos notáveis. 30, 45 e 60. Esses são os 3 ângulos notáveis. Então, eu posso projetar esses ângulos do primeiro quadrante de 30, 45 e 60 no segundo quadrante, no terceiro e no quarto quadrante. Então, o ângulo de 30 aqui, no primeiro quadrante, qual é o ângulo que é côngruo ao ângulo de 30? No segundo quadrante é o ângulo de 150. A altura é a mesma, a distância é a mesma. No terceiro quadrante, o ângulo congruente ao de 30 é o 210. A altura aqui negativa e a distância aqui também negativa. No quarto quadrante, o ângulo que é côngruo ao de 30 é o de 330. Então, no primeiro quadrante, o ângulo de 30 tem outros 3 congruentes, que têm a mesma altura e a mesma distância. Obviamente, seno e cosseno têm os mesmos valores. O que vai mudar é o sinal de positivo para negativo.
Do mesmo modo, no ângulo de 45 graus, eu tenho também no segundo quadrante o de 135, que é congruente a 45. Tenho o de 225 no terceiro quadrante, que é congruente ao de 45. E tenho o de 315, que também é congruente ao ângulo de 45. Do mesmo modo, com 30 e 45, acontece com o ângulo de 60 graus. Qual é o ângulo no segundo, terceiro e quarto quadrante, que é congruente ao ângulo de 60? No segundo quadrante, o ângulo de 120. No terceiro quadrante, o ângulo de 240. No quarto quadrante, o ângulo de 300 é congruente ao ângulo de 60 graus. Isso a gente já viu de modo presencial. Eu estou só revisando porque a gente tem um bocadinho de tempo que não é a parte matemática. De novo, aqui a mesma coisa, é só revisando. Eita. Sendo que aqui a gente tem os valores em grau e em radiano dos ângulos congruente ao de 30, ao de 45 e ao de 60. Os ângulos congruentes no segundo quadrante, no terceiro e no quarto. No ponto zero aqui, 0 e 360 graus são coincidentes. Onde começa o ciclo é o mesmo ponto onde termina o ciclo. O ângulo de 30 graus, ele é congruente ao de 150, ao de 210 e ao 330. Em radiano, aqui é π sobre 6, aqui é 5π sobre 6. E aqui, eita, não está dando para ver, peraí. Se eu ver se eu consigo suspender aqui. Pronto, agora eu mudei de lugar que esfriou. Pronto. Ver se eu consigo ampliar aqui. O ângulo de 30, eu já mostrei quais são os congruentes. Vamos ao de 45. 45 graus é igual a π sobre 4. O de 130, 3π sobre 4. O de 225, 5π sobre 4. E o de 315, 7π sobre 4. São os outros ângulos, nos outros quadrantes, que são congruentes ao ângulo de 45. Vamos agora para o ângulo de 60. O ângulo de 60 em relação a radiano é igual a π sobre 3. No segundo quadrante, o de 120 é congruente ao de 60, é 2π sobre 3. No terceiro quadrante, é o ângulo de 240, que é congruente a 60, é 4π sobre 3. E no quarto quadrante, o ângulo que é congruente ao de 60 é o de 300 graus, que é 5π sobre 3. Então, quando eu estou falando de radiano, como é que eu sei que o ângulo é congruente? Eu vou olhar pelo número do denominador da fração, que vai ser sempre o mesmo. π sobre 3, 2π sobre 3, 4π sobre 3 e 5π sobre 3. E assim por diante. Nesse frame aqui, eu trouxe como exemplo rodas gigantes em parques de diversão. São exemplos práticos de trigonometria na realidade. Então, quando você entra, paga seu ingressozinho para ir no parque de diversão para rodar na roda gigante, a cadeira onde você se senta, à medida que vai girando, você atinge uma altura máxima, aí desce até a altura mínima, sobe de novo até a altura máxima e assim vai girando. Então, isso é um exemplo de que essa função é uma função periódica. Ela sobe e desce, sobe de novo e desce. Ela nunca sobe mais do que a altura máxima, nem nunca desce mais do que a altura mínima. Por isso é chamada de periódica. Um outro exemplo prático de função periódica são as estações do ano.
Por isso que eu perguntei a vocês antes se aí onde vocês estão, o clima está frio, porque nós estamos na estação inverno. Depois do inverno, aí vai vir outono, primavera, verão. Inverno, outono, primavera, verão. E assim começa o ano, termina o ano e a gente vai girando, girando, e a vida continua a girar. Ok? Ixi, eu passei muito rápido. Pronto. Nesse frame aqui, eu tenho a tabela com os valores do seno, do cosseno e da tangente nos ângulos mais importantes, ou seja, nos ângulos notáveis. Nós temos aqui o ângulo 0, o ângulo 30, 45, o ângulo de 60 e o ângulo de 90. Então, no ângulo 0, o seno é igual a 0, o cosseno é 1 e a tangente é 0. No ângulo 30, o cosseno é 1 sobre 2, ou 1 meio. Desculpe, no ângulo 30, o seno é 1 sobre 2, ou 1 meio. O cosseno é raiz de 3 sobre 2. E a tangente é raiz de 3 sobre 3. No ângulo de 45 graus, o seno é raiz de 2 sobre 2. O cosseno tem o mesmo valor do seno, raiz de 2 sobre 2. E a tangente é igual a 1. No ângulo de 60, em relação ao de 30, o valor de seno e cosseno se inverte. Certo? No ângulo de 60, o seno é 1 sobre 2 e o cosseno, raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, aliás, no ângulo de 30. Enquanto que no ângulo de 30 o seno é 1 meio, no ângulo de 60 o seno é raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e no cosseno de 60 é 1 meio. Observe que 1 meio e raiz de 3 sobre 2 oscila de lugar entre 30 e 60 graus. E a tangente do ângulo de 60 é apenas raiz de 3 sem fração. No ângulo de 90 graus, o seno é 1. O cosseno é 0. Então, eu posso também fazer um paralelo entre o ângulo de 0 grau e de 90 graus. Seno e cosseno se inverte. Enquanto que o seno de 0 grau é 0, o seno de 90 graus vale 1. O cosseno de 0 grau vale 1, o cosseno de 90 graus vale 0. E quem seria o valor da tangente? A tangente não tem valor nenhum no ângulo de 90 graus. Se diz em matemática que a tangente de 90 graus não se define. Do mesmo modo que a tangente do ângulo de 270 graus também não se define. Aqui a figura está pequena, eu não consegui ampliar. Ah, vou tentar ampliar aqui. Eu trouxe mais um exemplo do que eu mostrei anteriormente, dos ângulos simétricos ou ângulos congruentes ao ângulo de 30 graus no primeiro quadrante. Então, está 30, 150, 210, 330. O que eu já tinha mostrado é somente para reforçar. Ok? Se alguém quiser comentar, fica à vontade e eu vou fechar esse compartilhamento agora. Alguém quer comentar sobre o que eu revisei aqui de trigonometria no ciclo? Podem ficar à vontade. Alguém quer? Silêncio total, só para... Se for possível, mande o PDF no grupo. O PDF de quê, querida? Dos que eu apresentei aqui? Sim. Eu vou ver se é possível, porque isso é uma ferramenta que eu estou utilizando aqui no e-mail. Vou ver se tem como transformar em PDF. Eu acredito que eu tenho a opção de compartilhar nas salas de aula, só não sei se vai como PDF. Aí,
na sala de aula eu tenho como compartilhar. Agora, transformar em PDF para botar no Zap, eu não sei se é possível, viu? Mas eu vou tentar. Ok, veja o que pode Vejo fazer. sim, gatinha. Agora eu vou para o livro. Vou abrir aqui um livro de modo virtual. Eu não vou mandar o link do livro, porque não tem a opção do link para estudante, certo? Só tem para o professor. E aí, a partir de agora, como eu entendo que eu acredito que a gente não vai voltar de modo presencial até o final do ano, e para não ficar só falando de texto e de temática, eu achei por bem voltarmos a trabalhar os nossos conteúdos matemáticos. Então, hoje não é obrigatório que você esteja com o livro aí. Nas próximas aulas pode ser que sim. O que eu vou colocar agora, no material que eu vou postar na sala, vai colocar as páginas do livro que vocês vão dar uma estudadazinha em casa, certo? Deixa eu ver aqui. Estou buscando aqui o material para apresentar para vocês, certo? Deixa eu ver se abre aqui. Ai, Deus. Não. Hã? Sim. E o meu microfone está ligado, Júlio. Pessoal, eu vou abrir aqui o livro virtual, o livro do segundo ano. Enquanto isso, eu vou ali só tomar uma aguinha, que eu estou com sede, viu? Volto já já. Pronto, então, funções periódicas. Esse é o livro do segundo ano. E deixa eu ver qual é a página aqui. Eu acho que é página 26, 25. Aí depois eu passo para a página 26. Então, qual é a explicação para a gente falar aqui em funções periódicas? Muitos fenômenos naturais, físicos e sociais têm comportamento cíclico ou periódico, isto é, que se repetem a cada determinado período de tempo e podem ser modelados por funções trigonométricas. Isso significa que essas funções são capazes de representar de modo aproximado as oscilações desses fenômenos no decorrer de um intervalo de tempo. A maré, o movimento de descida e de subida do nível das águas, é um exemplo de fenômeno periódico devido à força gravitacional exercida pela Lua e pelo Sol na Terra. Certo? Então, quem não mora na beira-mar, talvez não saiba disso, mas assim, todos os dias a maré sobe e a maré desce. É um fenômeno periódico e é da natureza e que pode ser representado no esquema matemático. Um outro exemplo é o que eu falei aqui de
as estações do ano, certo? Além da roda gigante, que é um outro exemplo também de função periódica, da subida e de descida ao passo que a roda gira de modo vertical. Mudei de página, vou descer aqui. Aqui, definição de função periódica. O que, na verdade, quer dizer uma função periódica? Uma função de f de r em r, ou seja, de números reais para números reais, é chamada de função periódica quando existe um número real positivo p, tal que, para todo x pertencente aos reais, existe uma função f de x igual a f de x mais p. Então, o mesmo valor positivo de P que satisfaz a igualdade acima é chamado de período de F. Então, o que quer dizer função de real para real? Se eu tenho números reais, significa que eu posso ter número positivo, número negativo, tanto na função na linha horizontal quanto na linha vertical. Eita, eu estou querendo mudar aqui esse negócio aqui, meu pai. Vamos falar aqui do ciclo trigonométrico, que era o que a gente estava vendo há pouco nos treinos. Já vimos que o ciclo trigonométrico tem raio igual a 1. E o centro da origem do sistema cartesiano, o ponto A01, é a origem de todos os arcos, de todos os ângulos da circunferência, e é orientada com sentido positivo anti-horário. Eu já fiz aquela coisa, anti-horário, sentido horário e sentido anti-horário. Então, no sentido anti-horário, essa relação vai ser positiva, certo? Aí agora tem aqui a função de Euler. É escrito com E, o início, mas pronuncia-se Euler e não Euler, ok? Então, está dizendo que a função de R, que associa a cada número real T um único ponto P localizado na circunferência, conforme o ilustrado. Vou ver se eu consigo passar aqui o meu... Eu tenho aqui uma circunferência, tenho aqui o centro da minha circunferência, até o ponto A, que a distância é 1. Por isso que diz que no ponto A, as coordenadas é 1 e 0, ou seja, 1 é a distância na reta horizontal e 0 é a altura, porque não tem altura nenhuma. Esse é o ponto A. Agora, qual seria a altura do ponto P? Porque aqui não está mostrando o valor do ângulo. Qual seria a altura do ponto P? Então, foi traçada uma reta real externa à circunferência, onde está aqui o eixo de x, colocamos 0. Abaixo de 0, temos uma distância, que é a distância, a altura aqui, negativa da circunferência, que é igual a menos 1. Acima de 0, temos a altura aqui da circunferência, que a gente vai chamar de 1. E está mostrando aqui que o ponto P está um número superior a 1. Então, aqui está dizendo o seguinte, se T é igual a 0, então P é igual a A. Ou seja, se esse T aqui, esse ponto T, nessa reta fora da circunferência, fosse um valor que estivesse aqui no 0, a gente poderia dizer que o ponto P coincide com o ponto A. Então, diríamos que o ponto P e A são coincidentes, mas não é o caso. Então, se T é maior que 0, é o caso aqui, ele está acima de 0. Então, percorremos o ciclo no sentido
anti-horário contra os ponteiros do relógio. Esse sentido anti-horário é chamado de positivo e é a partir do ponto A. E marcamos nele o ponto P com a extremidade do arco AP, de comprimento chamado T. Se o ponto T aqui fosse menor que zero, ou seja, estivesse aqui abaixo de zero, nós percorreríamos o ciclo no sentido horário, descendo, sentido negativo. Subindo aqui, sentido anti-horário positivo. Sentido horário seria negativo. Então, a extremidade do arco P de comprimento T. Então, esse matemático suíço chamado Leonardo Euler nasceu em 1707 e morreu em 1783. Então, toda vez que eu tiro o ponto P da circunferência e coloco ele numa reta vertical aqui, eu chamo isso de função de Euler. Essa função é chamada de periódica, de período igual a 2π. Por que 2π? Porque se o ponto está numa extremidade da circunferência, a gente já sabe, de conhecimentos anteriores, que a volta toda na circunferência é igual a 2π. Então, o período dessa função Euler chama-se o período de 2π. Ela vai até 2π, aí zera, volta 2π, e assim por diante. Por isso, essa relação Euler é chamada de função periódica, porque ela gira até 2π, depois começa outra situação até 2π, e assim por diante. Aí temos aqui um exemplo. No exemplo aqui dessa figura, nós temos alguns pontos. Nós temos aqui a reta de x, a reta de y, o ponto 0, o ponto A, o ponto B, o ponto C. E aqui diz que D é igual a E, ou seja, tem representando um único ponto, mas na verdade são dois pontos coincidentes. D coincide com E. Então vamos lá. Nesse ciclo trigonométrico, há as imagens dos números reais. 0, π sobre 4, π, 3π sobre 2 e menos π sobre 2 podem ser representados assim. Quando eu falei π sobre 4, π, eu estou falando dos valores dos pontos em radianos. Então, o 0 se refere ao ponto A, início aqui da circunferência. Π sobre 4 é um ângulo de 45 graus, se refere aqui ao ponto P. Observe que no primeiro quadrante, o ponto P, se eu fizesse uma reta de 0 até o ponto B aqui, eu estaria dividindo o primeiro quadrante em duas partes iguais. Se em cada quadrante eu tenho 90 graus, dividir o primeiro quadrante em duas partes exatamente iguais, então B aqui se refere ao ponto π sobre 4, que equivale a 45 graus. O ponto C está aqui na outra extremidade, totalmente contrário ou oposto ao ponto A. Se A é 0, início da circunferência, C vai ser a metade da circunferência. A circunferência em radiano, 2π. Metade dessa circunferência em radiano, 1π. Por isso que está relacionando π é o ponto C. O ponto D é a extremidade ou é o final do terceiro quadrante. Primeiro, segundo, terceiro. Então, o terceiro quadrante aqui, ele em graus é igual a 270 graus. Então, o final aqui
do terceiro quadrante, eu tenho 3 partes do ciclo todo. Por isso que está aqui enradiando 3π sobre 2. Porque aqui, se 90 graus é π sobre 2, esse aqui, que é oposto a π sobre 2, vai ser 3π sobre 2. Ok? Porque eu andei 3 quadrantes no sentido positivo, que é o sentido anti-horário. Então, um quadrante positivo, um quadrante no sentido positivo, terceiro quadrante no sentido positivo. Mas olha aqui a curiosidade. Diz que o ponto E é menos π sobre 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que ponto A, B, C e D, eu contabilizei no sentido positivo, no sentido anti-horário. Já o ponto E, eu parti de A descendo e não subindo. Então, se eu vim no sentido do ponteiro dos relógios, eu vim no sentido horário, sentido negativo. Por isso que diz que o ponto E é menos π sobre 2. Por que menos π sobre 2? Eu estou no final do primeiro quadrante negativo. Primeiro quadrante positivo, segundo quadrante positivo, terceiro quadrante positivo. Ou seja, onde termina o terceiro quadrante positivo é também onde termina o primeiro quadrante negativo. Por essa razão, que o ponto D coincide com o ponto E. Certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Poxa. Essa parte aqui de arcos côngruos, de certo modo, eu já expliquei quando eu estava utilizando a outra ferramenta. Eu mostrei os ângulos, arcos congruentes aos ângulos de 30, 45 e de 60. Aqui ele está mostrando o ponto P, não deu o valor do ângulo aqui, mas aqui está dizendo que esse arco representa 60 graus. Nessa circunferência aqui do lado, de novo, aqui mostrou o ponto P, agora a seta está indicando o sentido contrário ao do primeiro. O ponto P aqui está no sentido anti-horário. Então, primeiro quadrante, 60 graus. Aqui está mostrando que o ponto P ele foi direcionado no sentido horário. Então, ele caminhou um quadrante, 2, 3 e parte do quarto quadrante no sentido negativo. Então, se eu andei aqui, ó, como é que eu sei que aqui é 300 negativo? É só fazer a subtração. Se a circunferência toda tem 360 graus, então 360 menos 60 é 300. E por que aqui o 300, com essa seta indicando aqui que está no sentido negativo, sinal negativo? Então, aqui abaixo, nós temos o arco de 420 graus. O que isso quer dizer? Ora, se uma única volta são 360 graus, e aqui está dizendo que esse ponto P é um arco de 420 graus, significa que deu uma volta completa e mais 60 graus. Ó, eu não sei se está dando para ver porque está no livro virtual, mas no livro físico vai dar para vocês observarem isso direitinho. Certo? É na página 28. Arcos côngruos, página 28. Então, observe que a figura aqui está mostrando que o ponto P saiu aqui de A no sentido anti-horário, deu uma volta toda 360 graus, mais 60. Então, quando a gente soma 360 mais 60, então o ponto P tem um arco de 420. Uma volta toda mais
60 graus. A gente viu aqui só o arco de 60 graus no sentido positivo e o arco de 60 graus no sentido negativo. Agora, estamos vendo o arco de 420 graus no sentido positivo e vamos ver também de 420 graus no sentido negativo. Então, aqui está dizendo que é 660 graus em relação ao sentido negativo. Então, aqui, ó, começou em A, deu uma volta toda, mais um quadrante, 2 quadrantes, 3 quadrantes e mais 60 graus. Quase 2 voltas completas. Se uma volta completa é 360 graus, 2 voltas vai ser 360 vezes 2, que dá um total de 720. Se aqui está faltando 60 graus para as 2 voltas, é só eu pegar 720 menos 60. Então, eu tenho um arco de 660 graus. Ok? Eu tenho aqui exercícios resolvidos, R2 e R3, na página 29. Então, estou já encerrando a minha aula aqui, videoconferência. E qual é a atividade que vocês vão fazer pelo livro? Porque tem outras atividades que eu vou postar no material. As outras atividades são 5 questões simples que vocês vão responder conforme o texto. Eu já li o texto, já expliquei alguma coisa, mas não é nada difícil. Então, vocês vão copiar no caderno o R2 e o R3, que são exercícios resolvidos, e estão na página 29. Na página... E mais aqui abaixo... Vou ver se eu consigo subir aqui. Os exercícios 1, 2, da página 27, e o exercício 3 e 4, que é da página 29. Então, o exercício resolvido, 2 e 3, da página 29, e exercícios propostos, 1 e 2, página 27, e exercício proposto, 3 e 4, também da página 29. Agora eu encerro minha apresentação, deixo vocês à vontade para comentar e dizer qualquer coisa, e encerro a videoconferência. Professor, Oi. eu não tenho um livro de. Eu não tenho um livro de matemática, não. Não me entregaram, não. Quando eu fui pegar, disse que já tinha acabado. Professora, pode sair?
Gente, cai na prefeitura. Está acontecendo, pessoal. Não tem mais nada.
Pessoal, alguém isso aí vai ficar aqui, ó, ficando professora. O Oi? notebook travou, gente. Eu não consegui. Não consegui falar com vocês.